Bom dia, garotada. Escola Mestre Jesus, sétimo ano, aqui é o professor Newton. E nós vamos dar prosseguimento às nossas explicações. Lembrando que nós estamos falando de colonização inglesa e espanhola na América. Então a gente está falando primeiro de colonização inglesa. Na próxima aula a gente fala sobre... Estamos falando sobre colonização espanhola e na próxima aula a gente fala sobre colonização inglesa, certo? Na última aula nós vimos como os espanhóis conseguiram dominar os territórios antes dos incas e dos astecas, certo? Então agora a gente vai falar um pouco da forma de trabalho nas colônias. Gente, as colônias eram consideradas uma extensão da sua metrópole. Então aqueles espanhóis que saíram da Espanha e vieram para cá, para a América, eles basicamente eram funcionários da coroa espanhola, certo? Então deveriam gerir a colônia para que ela produzisse e gerasse riquezas para sua metrópole. Já falamos que essa era a função das colônias, gerar riquezas para as suas metrópoles, certo? Então existiam duas formas. É óbvio que a quantidade de espanhóis que veio para cá não era suficiente para fazer produzir em toda a colônia. Então eles precisavam de uma outra mão de obra. E a princípio eles conseguem essa mão de obra com os indígenas, certo? Então nós tínhamos duas formas de basicamente deles conseguir essa mão de obra. Uma chamada de encomenda e outra chamada de mita. Vamos lá. Encomenda. Encomenda, gente, era uma espécie de troca, certo? Os indígenas cultivavam alimento em troca de serem catequizados, tá? Aí você pode pensar, poxa, mas por que esses indígenas queriam ser catequizados, queriam aprender a cultura europeia? Gente, não era só porque eles queriam, porque eles se fascinavam, não era isso. É porque além da catequese, eles recebiam proteção, tá? Eles recebiam proteção. Então eles cultivavam alimentos, em troca eles eram catequizados e recebiam proteção, certo? Judicialmente aí, gente, juridicamente, os indígenas eram considerados livres. Esses indígenas da encomenda, certo? Só que existia uma pressão para que eles pudessem continuar com os seus trabalhos, certo? O trabalho era visto como uma das formas de pagar o seu tributo. A outra forma a gente chama de mita, tá? Segundo essa forma aqui, ó, essas pessoas, as pessoas que tinham indígenas como mão de obra deveriam aí ceder tempo para que esses indígenas pudessem trabalhar nas minas e em obras públicas. E aqui você tem exemplo desses indígenas trabalhando aqui em uma mina, tá? Você sabe que na parte europeia eles acharam, da América, tá? Eles acharam rapidamente minas, principalmente de prata, e tiveram contato com minas de ouro também, certo? Era uma atividade remunerada, eles recebiam para isso, porém era obrigatória. E aí essa obrigatoriedade que deixa complicada aí a situação, tá? Depois nós temos aí a importação de escravos escravizados da África. Aí começa a trazer escravos africanos para trabalhar nessa América espanhola, certo? Esse processo, gente, tá? Tanto da encomenda quanto da mita, teve muita violência empregada. Então não pensa, não olha, então era muito tranquilo. Não. Eles eram sim obrigados a trabalhar, eles eram sim tratados como inferior, principalmente porque se tinha a ideia de que a cultura europeia era melhor do que a cultura indígena. Hoje você sabe que a gente não faz essa comparação, a gente não mede uma cultura em relação à outra. Cultura é cultura, é parte do conhecimento humano, então qualquer coisa é considerado cultura, desde que parta aí da inteligência humana. Mas naquele tempo a ideia de padrão cultural era a ideia europeia. Por isso catequizar esses indígenas, por isso ensiná-los a cultura europeia, certo? E aí nós vamos ter as missões, também conhecidas como reduções, que era uma espécie de aldeamento
aonde os indígenas iriam viver ali, iriam trabalhar, e aí entra essa ideia de encomenda, tá? Iriam viver ali, iriam trabalhar em troca, os padres, os missionários, e lhes davam proteção e lhe ensinavam a sua religiosidade, certo? Vamos lá, continuando. Sociedade colonial espanhola. Gente, a sociedade espanhola estava dividida nesses grupos sociais que nós vamos ver agora: chapetones, crioulo, mestiços, indígenas e escravizados. Os chapetones, nós já conversamos, eram os espanhóis que vieram da Espanha, nasceram na Espanha e vieram para cá. Eles representavam 1% da sociedade. Tá? E aí, entre os chapetones, você tem o clero, que são os religiosos, também nascidos na Espanha e vindo para cá. Esses, gente, são os privilegiados. Deles são os mais altos cargos públicos da colônia. A administração da colônia, tudo está nas mãos dos chapetones. Eles assumiam esses cargos administrativos e por isso eles são colocados como topo da pirâmide. Aqueles que seriam considerados, que teriam a maior importância, se falando aí de política. Abaixo deles você tem os crioulos, representando 13,5% da população. Esses crioulos, gente, alguns chamam de espanhóis da colônia. Por quê? Eles são filhos de espanhóis, mas nasceram na colônia, nasceram na América. Eles fazem parte, sim, da elite colonial, tá? Eles eram proprietários de terras, grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, porém, eles não têm os mesmos privilégios que os chapetones. Eles, por exemplo, não conseguem cargos administrativos. E aí está aqui um dos motivos que vai gerar conflito entre as duas classes, dos crioulos versus os chapetones. Certo? Então, olha só. Crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América. Era elite colonial, grandes proprietários e comerciantes. Integrantes das cabildas, que são câmaras municipais de governo, que a gente vai ver mais à frente, certo? Mestiços. Gente, os mestiços eram filhos de espanhóis, mas indígenas. Esses eram os mestiços, tá? Eles aí basicamente tinham uma função, tá aqui, ó, 27,5% da sociedade representada pelos mestiços. Geralmente tinham função aí de capatazes, eram artesãos, trabalhadores livres, serviam aos crioulos. E abaixo deles estavam aí, que representava 58% da população, ou seja, mais da metade da população da colônia era de índios e negros. Tá? Negros aqui no caso escravizados. Negros escravizados. Certo, gente? E aqui tu tem, ó, esses eram os explorados aí como escravos ou semi-escravos, que tá aqui, ó, semi-escravos. Aí botou o que a gente conversou ainda há pouco, ó, mita, e aqui repartimento, né? Trabalho forçado nas minas, e a encomenda, trabalho servil nos latifúndios, certo? Além disso, gente, na colônia existia a ideia de hierarquia racial, ou seja, quanto mais próximo do tom de pele considerado puro você fosse naquela época, mais fácil seria você conseguir certos privilégios sociais, tá? Então, por isso, basicamente, que nós temos essa... E você percebe isso na nossa pirâmide, ó. Os europeus, em sua maioria, brancos. Os crioulos são filhos de espanhóis, então também descendem de brancos. Já os mestiços já começam a ter um escurecimento natural da pele, porque é uma mistura entre espanhóis e indígenas.
E aí os indígenas e escravizados já eram considerados de pele mais escura, e naquela época isso seria um afastamento da hierarquia racial, da pureza. Claro que isso é um absurdo, tá, gente? É óbvio que isso não tem embasamento científico nenhum. Existe uma única raça, que é a raça de humanos. Somos todos seres humanos, independente da cor de pele. A cor de pele não define nada, certo? Somos todos iguais. Mas naquela época a ideia era extremamente racista de se preocupar para que as pessoas que tivessem privilégios ou cargos fossem pessoas brancas, certo? E a Igreja Católica teve um grande papel nesse período, porque a Igreja Católica vai fortalecer, até mesmo porque ela tinha a ideia de conseguir novos adeptos para sua religiosidade, então ela vai estar ali dando todo o embasamento para a colonização da América, certo? Para hoje fica o exercício para vocês da página 10 e 12. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.